E aí, vamos falar de turismo na Europa? Sim, estamos começando o verão. Finalmente o calor chegou. Bora lá? Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Adriana Ribeiro Maia, sou jornalista, contadora de histórias, sobretudo contadora de histórias. Vivo em Viena há mais de 20 anos, Viena, capital da Áustria, e esse aqui é o Vida Europa. Nesse canal eu conto as minhas histórias cotidianas Brasil e Europa, além de fazer análises de política, economia e também lifestyle. E estamos agora inaugurando um novo formato, que é esse formato rádio, né? Botei aqui um microfone, coloquei um softbox para ficar, fiz uma carinha apresentável. Espero que vocês gostem. E claro que estamos começando o verão, e como estamos começando o verão, a gente vai começar a falar sobre o turismo, né? Eu achei esse assunto muito interessante porque eu acabei de voltar de Budapeste, né? Budapeste é a capital da Hungria. Budapeste fica a aproximadamente 240 quilômetros de Viena, né? Também fica ao longo do Danúbio. A grande diferença é que Budapeste, o rio, o Danúbio, atravessa, né, Budapeste, e em Viena não. Em Viena o Danúbio passa por fora, nem poderia considerar por fora, né? Antigamente a gente podia considerar por fora da cidade, mas é porque aonde o Danúbio passa aqui em Viena é uma área inundável, tanto assim que foi construído uma ilha, que chama-se Dona Insel, a ilha do Danúbio, um dique. Inclusive eu tenho uma live que eu conto com detalhes sobre essa história, vou ver se na hora que eu edito eu coloco aqui nos cards, né? Porque sou eu mesmo que edito. Mas vamos lá falar do turismo. É, eu tenho lido alguns textos falando que os europeus estão cansados, desculpa, estão cansados do turismo nas cidades. Isso é um ponto bem interessante, porque quando eu cheguei aqui na Europa, no ano, quer dizer, no caso em Viena, em setembro de 2003, era uma época em que os europeus viajavam praticamente o mundo todo. Era muito comum, o povo estava aí viajando. Isso foi mudando ao longo do tempo e, sobretudo, mudando com quando começaram ataques terroristas, eu me lembro bem, quando houve um ataque na Tunísia em cima de turistas europeus que estavam na praia. Se não me falha a memória, foi o ano de 2013, 2014. Vou ver se na hora que eu faço a edição eu coloco o ano aí bonitinho aí na tela. Então, a partir daí, os europeus começaram a não querer sair da Europa e também porque os europeus pensam o seguinte, o estilo de vida que a gente tem aqui é um estilo muito diferente que a gente tem na América Latina, que a gente tem no Brasil. É uma vida de muito trabalho, né? Além do trabalho, né? Tem a questão climática, né? São 6 meses de frio, por exemplo. Esse ano, por exemplo, tivemos um inverno realmente, não digo muito frio, mas aquela coisa de chuva. Então as pessoas elas querem primeiro que as férias funcionem, né? E não querem ter problemas nem de segurança, né? Quando eu falo problemas de segurança, eu falo da América Latina e, lamentavelmente, do Brasil, e também problemas de terrorismo. E aí o que acontece? Começou-se a abarrotar as cidades no sul da Europa, né? Especialmente no Mediterrâneo. Embora isso sempre aconteceu, ou seja, quando a Alemanha e a França, que são os maiores países da Europa e países da União Europeia saem de férias, é tipo assim, entope literalmente tudo, e todo mundo descendo massivamente para o Mediterrâneo. Eu queria fazer uma observação falando da Croácia, né? Lembrando, né, que aqui em Viena, por conta do Império Austro-Húngaro, né, cuja capital foi Viena, também por conta, né, de logo da Segunda Guerra Mundial, que não haviam homens porque foram mortos da Segunda Guerra Mundial e que aí houve acordos, né, para trazer trabalhadores para vir para a Áustria, né? Eu já tinha comentado isso num vídeo sobre, por exemplo, a Turquia, também com países dos Balcãs, incluindo aí nesse momento a então Iugoslávia.
Então, Viena tem muita gente de descendência serbo-croata e muitos que descem massivamente para a Croácia. E a Croácia, quando eu cheguei aqui, era um lugar assim, havia turismo, mas era totalmente possível, né? Você descia de carro, são mais ou menos umas 6 horas de carro, e a costa croata, ela é muito bonita. Vou ver se quando eu falo aqui, eu coloco a foto para vocês verem. E a costa croata é muito bonita, só que nos últimos 5 a 6 anos é praticamente impossível, porque ficou muito caro. E ali na Croácia, as cidadezinhas, elas, na beira de praia, elas estão muito imprensadas entre montanha e praia. Então tem lugar que praticamente não tem aonde você colocar o carro, né, para estacionamento, e você tem dificuldade de você encontrar restaurantes ou até mesmo um lugar na praia. E claro que isso acaba gerando um estresse muito grande para o turista, né, porque ele não consegue encontrar um lugar na praia, e também gera um estresse muito grande para os habitantes. Aqui em Viena, o que aconteceu é que praticamente o primeiro distrito ele virou um distrito turístico, né? Antigamente, eu conheço muito bem o primeiro distrito porque eu estudei na Universidade de Viena antigamente. O Instituto de Ciências de Teatro ficava bem ali no centro, no Michaelerplatz, né? Então eu saía das aulas e ia, né? Eu passava num café, podia, né, fazer alguma atividade cultural, entrar em um museu, algo assim, e hoje é praticamente impossível, tem fila para tudo. Embora a Áustria sempre teve uma, vamos dizer assim, uma vocação turística voltada para a Alemanha, né? A Alemanha sempre, os alemães sempre vieram para a Áustria, sejam para fazer no turismo de inverno, né? No caso, o esqui, agora nessa época do ano vindo para fazer passeios na montanha, as atividades chamadas Wanderung, ou para vir para Viena mesmo, que é considerada um centro de língua alemã com as várias opções culturais que tem. Mas é claro que isso gera um estresse muito grande para a população, porque ninguém pode ir mais no primeiro distrito pela quantidade de turistas, restaurantes que ficaram muito caros, ou como eu falei da questão das filas. Eu achei muito interessante isso em Budapeste, que em Budapeste eu vi muito turismo internacional, inclusive grupos de brasileiros, né? Lembrando que, claro, para os brasileiros, para vir, para atravessar o oceano, vir somente para Viena, ou ir somente para Budapeste, ou para Praga, ou para Bratislava, ou alguma cidade aqui nessa região, não compensa. Realmente vale a pena mesmo vir com um pacote, né? E fazer todas essas cidades de uma vez só. No mais, nesse cansaço, eu estava até fazendo uma reflexão sobre esse assunto. É muito, não é assim tão simples, porque como eu comentei no começo do vídeo, os europeus eles já não querem sair tanto mais da Europa, eles querem que as férias funcionem. Aqui em Viena, né, comparado, por exemplo, Budapeste, você vê que tem um turismo internacional, realmente havia uma bela quantidade de pessoas aí, ou turismo em massa, como acontece em Paris, né? Ou eu estava dando uma olhada antes de gravar esse vídeo que acontece, por exemplo, nas Canárias, né? Canárias são ilhas da Espanha, né, que fica ali no Atlântico, e ali há esses turismo em massa, especialmente de alemães, né? E ali fica, e isso realmente traz muito incômodo para os moradores da cidade, porque traz muitos apartamentos Airbnb, né, que depois eu vou gravar um outro vídeo contando sobre isso e também da minha experiência, que infelizmente não foi muito boa, ou como acontece em Lisboa, né? Em Lisboa, por exemplo, o centro histórico, que é muito bonito, mas que viraram apartamentos turísticos na sua maioria, especialmente visando os turistas do centro-norte da Europa, que têm mais poder aquisitivo comparado com, por exemplo, os lisboetas, e acaba elevando o preço dos imóveis, colocando o preço dos imóveis lá nas alturas e fazendo com que as pessoas não consigam pagar os seus aluguéis. Aqui em Viena a história é um pouquinho diferente, né? Porque o primeiro distrito ele
vários apartamentos que tem aí pertencem à aristocracia, mesmo que não tenhamos mais, ou melhor, mesmo que não se tenha mais monarquia aqui, mas tem os aristocratas, então a coisa ficou mais voltada mesmo para os turistas e para estrangeiros. E claro, né, como aqui tem um turismo voltado só nessa pequena região e ali para no 13º, no Chumbrum, aonde tem o palácio, aonde tem o zoológico, que é inclusive um dos zoológicos mais antigos do mundo, então aí acaba ficando mais isolado, diferente aí de outras cidades, que acaba realmente trazendo alguns inconvenientes para os seus moradores. Tem solução para isso? Olha, é muito difícil, viu? Eu particularmente não enxergo soluções, porque o turismo ele traz muito dinheiro, né? A gente observa ali muito claramente no primeiro distrito em Viena, por essas caravanas, né? Como eu já falei, o turismo alemão, o turismo de alemães nem sempre, mas essas caravanas, né? Desses grupos que vêm, por exemplo, pessoal que vem dos Estados Unidos, ou mesmo brasileiros que vêm fazer esse tour por aqui pela cidade, então é uma maneira de se ganhar dinheiro, vamos dizer, especialmente nessa época do ano, especialmente agora, né, nos meses de agora julho e agosto, para se ganhar dinheiro. Tá certo? Essa foi minha reflexão em cima do turismo. Eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de formato. Se você ficou até o fim do vídeo, eu peço gentilmente para que você se inscreva, curta, compartilhe. Eu vou colocar alguns pequenos shorts, você pode ver nos shorts da minha recente viagem em Budapeste. E, claro, a gente se vê no próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.